A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em Conversação, parte 9. Abre aspas. Bem-abençoados os aflitos, mas que saibam como sentir as aflições sem revolta e com a compreensão sobre as suas causas, sejam pelas más ações nesta mesma vida, seja por más ações em vidas passadas. Mas, acima de tudo, todos passaremos por aflições com mais frequência e intensidade nesse período tumultuado da chamada transição planetária. Fecha aspas. A transição planetária, meu irmão, está sendo ressaltada pelos espíritos superiores desde a época de Kardec, pelas mensagens e pelos avisos. A doutrina espírita, dentre outras missões, demonstra os indícios da transformação pelo qual passamos. Ensina a melhor postura para nos candidatarmos a herdar o planeta junto às novas gerações futuras. Um problema considerável levantado pelo ministro Benevenuto é o despreparo dos homens diante dos sofrimentos, ainda mais quando são deflagrados por catástrofes naturais, ou criados pelo próprio homem, como as guerras, por exemplo, uma situação que nosso lar está vivendo e recebendo muitas influências. E falando em influências, vimos que os cataclismos têm a força para influenciar o pensamento humano, que a expressa na forma de medos, prejudicando ainda mais a rede de influenciações negativas e recíprocas entre a espiritualidade e o ambiente dos encarnados. E essas influências entre os mundos chegaram ao nosso lar, que está captando e assimilando as ondas mentais deletérias dos moradores umbralinos, causando grande perturbação na atmosfera da colônia que até então sempre se apresentava salutar e superior. Com a queda da vibração, o governador mais uma vez intercedeu pela população, influenciando fortemente a atmosfera de nosso lar com a luz superior de que é portador, reduzindo o clima de medo que penetrava insidiosamente entre todos os cidadãos. Relacionado ao tema sobre influenciações, entramos no capítulo que fala sobre a situação pela qual passamos no mundo, a transição planetária, e estudamos muitos pormenores. Hoje, finalmente, vamos conhecer aqueles seres que serão os eleitos, o perfil do cidadão do amanhã, que está tão próximo de nos acontecer. Estudaremos a nova geração, o último estudo da Gênese. Vamos em frente, então? Item 27. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que se dediquem ao bem. Como chegou esse tempo, uma grande migração já se realiza entre os que habitam o globo. Aqueles que praticam mal pelo mal e que não foram tocados pelo sentimento do bem, não sendo mais dignos da terra transformada, serão excluídos, pois se não fosse assim, eles ocasionariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Temos que entender aqui, meu irmão, que das centenas de bilhões e bilhões de planetas que vagueiam por esse universo, a família espiritual humana se distribui por todos os pontos. Existem planetas capazes de albergar uma humanidade que se distribui desde os estágios iniciais da sua criação até os seres mais avançados em moral e tecnologia. O nosso planeta Terra é apenas uma pequena morada, como uma casa localizada do subúrbio de uma imensa metrópole. A nossa família humana é muito maior do que se supõe. Já não deveríamos estar nos questionando se existe vida além da Terra, meu irmão. O nosso questionamento deve ser: qual tarefa está designada para nós, aqui na Terra, para contribuir a um todo maior? A transição planetária
além de ser uma transformação física e moral do planeta, também é um período de intensa reacomodação dos seus habitantes. É disso que estamos falando, como nas palavras de Jesus, os bons herdarão a terra. Quem serão esses bons? Abre aspas, os espíritos equivocados irão sofrer as consequências de seus corações endurecidos no mal, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres mais atrasadas, que são equivalentes aos mundos inferiores. Para ambos lugares, eles levarão os conhecimentos que já adquiriram e terão por missão fazer com que os habitantes desses lugares progridam, enquanto por aqui na Terra serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Olha só, vejam só a utopia se transformando em realidade em futuro próximo, meu irmão. Além disso, já temos notícias de onde virão os espíritos mais evoluídos que, inclusive, já estão encarnando em nosso meio. Eles vêm do sistema estelar de Alcíone, lá da constelação das Pleiades. Essa passagem está descrita no livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco. A Terra, no dizer dos espíritos, não deverá ser transformada por um cataclismo que aniquilará subitamente uma geração inteira. A geração atual vai desaparecer gradualmente e a nova vai lhe suceder do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. É como um limite sem limites definidos das cores do arco-íris. Portanto, tudo vai se passar exteriormente como de costume, com a única e fundamental diferença que uma parte dos espíritos que encarnam na Terra não vão encarnar mais. Será que eu estou incluído nessa? Será que você está incluído nessa? Cada criança que nascer, em vez de receber um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá receber nela um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. E já conseguimos perceber uma diferença sutil dessa nova geração que está chegando, em relação à inteligência e sensibilidade. E tudo isso em relação à inteligência e sensibilidade, quando comparamos a nós mesmos quando ainda éramos crianças. Você não sente isso? Vamos ao próximo item 28. A época atual é de transição. Ponto. Os elementos das duas gerações se confundem. Se colocados num ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, e cada uma já se manifestando no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vistas bem diferentes. Fica fácil distinguir a qual das duas gerações pertence cada indivíduo, e para isso basta observar a natureza das suas inclinações morais e, principalmente, observar as disposições intuitivas e inatas. A nova geração, tendo a missão de fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e à crença espiritualista, que é o sinal inquestionável de um certo grau de adiantamento anterior. Só um detalhe aqui que eu quero ressaltar. Esse texto que eu estou lendo foi escrito há mais de 150 anos. Temos hoje a vantagem de perceber a diferença entre gerações com muito mais facilidade, e mesmo não requerendo muito esforço analítico para enxergarmos o quem é quem dessa geração. Não há como fugir dessa percepção tão evidente, tão clara hoje em dia. Voltando, abre aspas, a nova geração não será composta exclusivamente de espíritos superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e em condições de dar a sua contribuição ao movimento de regeneração. E eu às vezes me questiono quanto à melhor educação a oferecer aos nossos filhos. Pense nisso, meu irmão.
porque a educação também faz parte do processo. Quem está ensinando e o que está ensinando aos nossos filhos. Atualmente, realmente não sabemos o que vai ser o melhor ou pior para eles. Claro, dentro dos limites do que entendemos sobre o bem e o mal. Mas será que deveríamos bloquear seus impulsos espontâneos quando brincam nos computadores? Desenvolvendo relações à distância digital pelo mundo? Quando eles fazem amigos em outros países? Será que isso é ruim? Ou essa é a natureza deles, dramaticamente diferente da nossa, que viveu outra realidade? Mas é claro que eu estou me importando com os riscos reais, mas tudo será verdadeiramente um risco? Olha, não sabemos de nada ainda. Eu particularmente ainda aposto em permitir e ver os resultados, pagar para ver, e confiar que se caso os resultados forem ruins, a influência moral da minha criação não o faça cair em desgraça, mas que fortaleça seu espírito diante das lições que ele deverá aprender. E retornando ao texto, abre aspas. E ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, por recusar a reconhecer um poder superior aos da humanidade. Também se distinguem pelo instinto das paixões degradantes, a sentimentos antifraternos do egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, enfim, ao apego a tudo que é material, a sensualidade, a ambição, a avareza. São esses os vícios que devem ser expurgados da terra pelo afastamento daqueles que recusam a se melhorar. Essas criaturas são incompatíveis com o sentimento de fraternidade, e os homens de bem sempre sofrerão com seu contato. Quando a terra estiver livre desses vícios, os homens marcharão sem entraves em direção ao futuro melhor que está reservado a eles aqui nesse mundo, como prêmio por seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores no amanhã. E olha só, meu irmão, quando Kardec projeta essas aspirações para um futuro promissor, ele não está manifestando apenas um desejo idealista. Nada disso, nada disso. Allan Kardec simplesmente está projetando a tendência da realidade futura, pois todas essas coisas vão inexoravelmente acontecer. Porque, queiramos ou não, a lei do progresso abrange todo o universo e não estamos fora do seu alcance, não estamos fora do alcance dessa onda invisível. Meu irmão, vamos continuar com o item 29 no próximo encontro? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.